Boa noite para todas, todos e todos. Eu queria agradecer o convite para a mesa e saudar a importância desses debates programáticos no Polo, ainda mais no momento como a gente está vivendo, né, no qual depois de anos de hegemonia neoliberal, a crise capitalista que se iniciou em 2008 e teve suas tendências intensificadas pela pandemia do coronavírus, ela mostra a atualidade da definição do Lenin de uma etapa imperialista do capitalismo que é marcada por crises, guerras e revoluções. E tudo isso faz com que seja cada dia mais importante debater os desafios da esquerda socialista e revolucionária e particularmente discutir a luta das mulheres e o nosso programa para a revolução, como é o tema hoje dessa nossa conversa. E ainda mais porque nós mulheres somos hoje quase metade da classe trabalhadora de todo o mundo e a maioria entre os setores mais pobres e explorados, assim. E nesse sentido, nós do Pão e Rosas, nós vamos marchar junto com o ato do 8M unificado em BH, né, e nos atos em diversos países do mundo. A gente é uma organização internacional e a gente veio debatendo nos locais de trabalho e estudo e também dentro do movimento algumas das nossas lutas que a gente tem, como por exemplo a luta pelo direito ao aborto, que recentemente teve mais um capítulo com as mulheres colombianas que conquistaram a descriminalização, mas que segue sendo muito necessário que a gente defenda esse direito em todos os lugares e que ele seja pelo aborto legal, seguro e gratuito. Também como que a gente pode combater os nefastos impactos das reformas capitalistas, né? Como a reforma trabalhista que elevou os níveis de precarização do conjunto da nossa classe e recai de forma ainda mais cruel sobre os ombros das mulheres trabalhadoras, em especial das mulheres negras, e como isso leva à necessidade de uma campanha unificada pela revogação de todas as reformas, assim, né? Também da nossa incansável luta em defesa da educação pública junto às estudantes e trabalhadoras, e nesse 8 de março, inclusive, vai estar presente com a paralisação das professoras da rede estadual, da qual a gente deve cercar de toda a solidariedade. E no Brasil tem um peso particular a nossa luta contra Bolsonaro e Mourão e a necessidade de uma política de independência de classe para derrotá-los, né? Assim como para a gente derrotar os ataques do judiciário, do Congresso, que estiveram à frente do golpe institucional de 2016. E para isso a gente precisa debater como que é diferente essa perspectiva de apostar todas as suas fichas na eleição, como faz e sempre fez o Lula e o PT, que se alia com os inimigos declarados dos trabalhadores, como Geraldo Alckmin, e também o nefasto papel que cumprem as burocracias sindicais, que tentam canalizar a disposição de resistência dos trabalhadores para essa estratégia institucional, assim. Esses são todos debates muito importantes e eles também se expressaram no lançamento regional que a gente construiu aqui do Polo, na atividade nacional que teve recentemente e também na nossa contribuição programática que ela está publicada no site. E nesse sentido é que a gente decidiu concentrar a nossa contribuição hoje para essa mesa, como Pão e Rosas, no tema que colocou mais em evidência na última semana e que ele é um desafio para os revolucionários de todo o mundo, que é a guerra na Ucrânia. E por isso eu quero resgatar o papel das mulheres socialistas diante da guerra, para a gente poder debater qual é o programa que temos que levantar hoje para construir um feminismo internacionalista e anti-imperialista que diga não à guerra reacionária, que lute para colocar para fora as tropas russas, mas também para colocar para fora a OTAN da Europa Oriental, lutando por uma política de independência de classe e internacionalista que se enfrente com o reacionário Zelensky contra a extrema-direita ucraniana e contra o rearmamento imperialista. E para fundamentar esse programa e estratégia, para a gente conseguir debater aqui, frente a essa guerra, eu queria retomar a história do movimento de mulheres. Quando em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, ele provocou uma mudança importante na vida de milhares de mulheres, porque enquanto seus companheiros, seus pais, seus irmãos, seus filhos eram convocados para lutar nos exércitos da guerra imperialista, milhares de mulheres foram cada vez mais incorporadas à produção capitalista. E esse foi um aspecto na mudança da localização das mulheres em relação à produção capitalista, que não significou uma melhoria das condições de vida. Pelo contrário, eram jornadas muito extenuantes, inclusive na indústria pesada, combinada com todo o trabalho doméstico.
as condições de vida ela pioraram muito com a guerra, aumentou a inflação, a escassez, a miséria, e foi por esse motivo também que em vários países interventores eclodiram motins de mulheres contra a guerra e a inflação. Em 1925, por exemplo, as trabalhadoras de Berlim organizaram uma manifestação massiva contra a guerra que marchou até o parlamento. Nesse mesmo ano, na Rússia, as mulheres instigaram distúrbios que se propagaram de São Petersburgo e Moscou para todo o país. Em 1916, em Paris, as mulheres atacaram as lojas e saquearam os depósitos de carvão. Na Áustria, nesse mesmo ano, teve uma insurreição de 3 dias, na qual as mulheres também começaram a se manifestar contra a guerra. Muitas mulheres se jogavam na frente dos trilhos do trem para atrasar a saída das tropas. Essas coisas elas aconteceram ao mesmo tempo e na mesma época que denominamos como a primeira onda do movimento feminista, na qual tinha peso a ideia da luta por uma igualdade, centrada em especial no direito ao voto. Mas esse era um movimento policlassista, né? Então, as mulheres socialistas, elas interviam no movimento feminista, buscando apresentar uma perspectiva revolucionária de luta pela igualdade, não se limitando somente aos direitos formais, mas colocando a necessidade de lutar também contra a exploração a que estavam submetidas. Milhares de mulheres trabalhadoras. E a guerra ela foi um divisor de águas dentro do movimento. As feministas burguesas, que elas já não levantavam a luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras, com a guerra e os avanços dos nacionalismos, elas romperam até mesmo com um dos elementos que eram mais fortes naquele momento dentro do movimento, que era a organização internacional que ele tinha. E elas passaram a apoiar as suas burguesias nacionais. E é aí que entra o papel das mulheres socialistas. A Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo, elas foram duas destacadas socialistas e revolucionárias que elas contribuíram enormemente para a organização das mulheres trabalhadoras em meio a esse cenário. A Rosa, ela travava duros combates contra o armamento imperialista do Estado alemão e contra a burocracia do seu próprio partido, a social-democracia, que não só não combateu a guerra imperialista, como diretamente a apoiou, votando o orçamento a favor da guerra. A Clara, que foi uma das mais importantes organizadoras das mulheres trabalhadoras, ela lançou um chamado às mulheres socialistas, convocando uma conferência internacional, onde debateram o levante das mulheres trabalhadoras contra a guerra e qual a política deveriam ter para enfrentá-las. Entre os dias 26 e 28 de março de 1915, na Suíça, se reuniram cerca de 70 representantes de diversos países e elas declararam guerra à guerra. E isso se transformou na primeira Conferência Socialista Internacional de Oposição à Guerra em Curso. Essa posição firme e decidida da Clara, da Rosa e de tantas mulheres socialistas é um grande exemplo hoje. Também é um enorme exemplo as trabalhadoras russas que em 1917, numa manifestação do 8 de março, deram início à maior revolução da história, levando até o fim essa perspectiva de guerra à guerra. E juntamente com as e os bolcheviques, transformaram a guerra entre potências em guerra civil contra a sua própria burguesia e o czarismo, como dizia o Lenin, avançando na primeira revolução socialista, que antes da degeneração stalinista, garantiu direitos às mulheres que até hoje muitas democracias burguesas são incapazes de proporcionar. E as bolcheviques, juntamente com Lenin e Trotsky, também defendiam na União Soviética o direito à autodeterminação nacional, inclusive o direito à separação da Ucrânia e de todas as nacionalidades oprimidas sob o czarismo, direito esse que consideravam fundamental de ser defendido para conquistar a unidade da classe trabalhadora. E nesse ponto, elas divergiam corretamente da posição da Rosa, mas no combate à guerra imperialista, ambos estavam lado a lado. Esse direito à autodeterminação ele foi duramente atacado pelo stalinismo, expressando o pior do nacionalismo reacionário e indo na contramão dos avanços dos revolucionários em defesa das nacionalidades oprimidas pelo regime czarista. Então eu queria concluir essa contribuição da gente do Pão e Rosas para a gente poder debater mais aqui na plenária sobre o debate das lutas das mulheres e a revolução, voltando às conclusões para a atualidade desse resgate do melhor da tradição do nosso movimento, para novamente a gente poder dizer não à guerra, defendendo a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia, lutando contra Putin e a invasão claramente reacionária, assim como pela saída da OTAN da Europa Oriental e a luta contra o rearmamento imperialista.
Toda posição de esquerda ou anti-imperialista deve repudiar aberta e enfaticamente essa ocupação decidida pelo governo autocrático do Putin, que persegue e criminaliza a oposição política, que ataca direitos das mulheres e LGBTs, ao mesmo tempo que devemos alentar entre a população ucraniana o surgimento de uma posição independente do governo pró-imperialista do Zelensky e das diferentes forças nacionalistas reacionárias subordinadas às potências da OTAN. A gente precisa... 10 minutos, Odete, tá? Obrigada. A gente precisa denunciar o papel dos Estados Unidos e das potências imperialistas europeias que controlam a OTAN e são responsáveis por numerosas intervenções e ocupações militares em todo o mundo, como no Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, Somália, entre outros países. A gente precisa lutar contra o rearmamento imperialista que vai se voltar contra a classe trabalhadora e a população pobre e explorada em todo o mundo. E diante dessa necessidade de superar a atual divisão da população da Ucrânia, que não precisa ser condenada a escolher entre a subordinação a Putin ou aos imperialismos ocidentais, é preciso incluir no programa o direito à autodeterminação para as populações de Donetsk e Luhansk, de maioria étnica russa. Sendo também necessário, nesses lugares, a gente se opor à ocupação russa, enfrentando a demagogia do Putin que utiliza as justas demandas da população de origem russa para os seus interesses. Na própria Rússia, é preciso a gente estar lado a lado com os que estão se mobilizando e organizando contra a guerra, batalhando por uma política independente, denunciando as prisões massivas e como é a população pobre e trabalhadora a que vai sentir na própria pele o efeito das sanções, com a desvalorização da moeda nacional, o rublo, e o aumento da inflação. Uma política assim nos permitiria se colocar contra os diferentes nacionalismos reacionários e contra o imperialismo, em defesa de todos os povos oprimidos e seus direitos nacionais, avançando numa perspectiva que busque desenvolver a unidade internacional da classe trabalhadora, como sempre foi parte das tradições revolucionárias. Esses acontecimentos recentes mostram como, apesar de formalmente independente, os governos ucranianos sempre oscilaram entre a subordinação à Rússia ou as potências imperialistas da OTAN, deixando ainda mais atual a afirmação do Trotsky em 1939 de que a independência da Ucrânia está indissoluvelmente ligada à luta pelo poder dos trabalhadores, uma conclusão que a ocupação russa reatualiza. Para terminar de concluir, só um minutinho, desculpa passar. Então, nesse sentido, a luta por uma Ucrânia independente, operária e socialista, ela implica, obviamente, a defesa do direito à autodeterminação nacional do povo ucraniano, ao mesmo tempo que aponta que a verdadeira independência ela não vai ser conquistada nem por nacionalistas ucranianos pró-ocidentais, nem por pró-russos, mas por um governo da classe trabalhadora. E um forte movimento contra a guerra que exija a retirada das tropas russas e denuncia o papel da OTAN e do rearmamento das potências imperialistas ocidentais seria um grande ponto de apoio para encorajar os processos revolucionários em todo o mundo e questionar a ordem capitalista. E levantar esse programa agora, nos atos do 8 de março, seria sem dúvida um enorme ponto de apoio para desenvolver essa perspectiva, resgatando o melhor da nossa tradição, e sendo esse o chamado que nós do Pão e Rosas fazemos ao Polo e a todas vocês que estão acompanhando esse debate para a gente estar mais uma vez na vanguarda da luta contra a guerra. Muito obrigada, gente. Obrigada, Odete. Muito bom o seu resgate